Bom, nós estamos no nosso encontro 3, confere, né? Estão ouvindo algum barulhinho aí de fundo? Não? Não, né? Bom, boa noite, Valmir. Pois é, essa questão aí, só voltando ao comentário, é que existem muitas abordagens que enfatizam na bioenergética o toque a partir de uma ideia que vai ser até lógico para vocês, porque vocês já entendem sobre isso. É assim, nosso sistema nervoso, ele é como uma grande rede, né? E nessa grande rede há conexões que se estabelecem nele a partir da sensoriedade. Falando de modo prático, o que que isso quer dizer? Quando você está mergulhado na água, eu te pergunto, eu falo, Isabela, você está mergulhada na piscina. Você está sentindo a água em que parte do seu corpo? Ela vai dizer que no corpo todo. Eu falo, na cabeça? Ela, não. Eu falo, e para você sentir na cabeça? Ela fala, vou mergulhar. Bom, qual é a alegoria aí? É que a pele é uma forma de reconhecer o ambiente externo, certo? Então, se você estiver dentro de um fluido viscoso, de um fluido é, picante, de um fluido gasoso, de um fluido denso, de um fluido cheio de grão, de areia, dentro da geleca da criança que você já viu essas gelecas? Se tivesse um potão de geleca, tu ia ver como é louqueira. É totalmente diferente de entrar na piscina. Entra num barro. Quem já tomou banho de banheira de leite? Eu não, mas eu tenho vontade, sabe? Fazer pelo menos uma selfie. Mas, é, então, o corpo ele é amplamente sensorial, né? Desse modo, o tato, né? O tato, ele é uma forma de conectar direto com o sistema nervoso central, porque quem já estudou sobre isso, ou ainda não, ou não com a gente, o nosso sistema nervoso central, ele tem, basicamente, ele é formado por três grandes estruturas, né? O cérebro, medula óssea, né? E ali forma esse sistema nervoso periférico, e o terceiro é a epiderme. Então, na formação do nosso corpo, nós passamos por esse sequenciamento de eventos que gera a pele junto no momento que é gerado também o tecido nervoso central, cérebro e medula óssea, com o sistema nervoso periférico. Bom, em síntese, imagina que você tem aí, sei lá, mil linhas, né, 1.000 tubinhos, 1.000 canudinhos que você precisa encher esses canudinhos, né? E quando você enche esses canudinhos é que eles tomam forma e se estruturam. Bom, esses canudinhos eu estou fazendo referência aos axônios, né? Que são a extremidade do tecido nervoso, né? E o neurônio que está lá dentro do cérebro. Então, tem o neurônio no cérebro, e aí ele tem uma ramificação imensa, né? E vai chegar até o axônio. Qual é a região do corpo que tem mais axônio trabalhando para dar para o sistema nervoso central subsídio, né? É a pele, pô. A pele está dando condições para que o sistema nervoso central interprete a realidade. Compreende? Podendo interpretar a realidade, ele sabe dizer várias coisas, em especial a questão do calor, do olfato, do cheiro, do neném, da amamentação, do período depois, enfim, vocês já sabem. E várias coisas vão acontecendo no desenvolver da vida que conecta a pele frequentemente aos eventos externos, né? Então, o nosso couraçamento muscular, ele não é propriamente um problema, ele é, na realidade, a solução para que o nosso corpo saia da cama quando nós éramos criança. A criança não tem movimento, não tem nada, ela começa a couraçar isso de modo orgânico. Seria talvez imprudente da minha parte chamar de couraçamento, mas pode dizer que ela ganha rigidez e tônus a partir da mecânica do movimento, onde ela, vamos dizer, luta contra a realidade, né? A gravidade, a temperatura, o desconforto, blá, 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 blá. A pele está o tempo todo conectada com essa função inteligente. O Tantra, né, percebido por esse viés que nós estamos falando aqui, inclusive para quem chegou na nossa reunião agora e depois está sem entender por que a gente está falando disso, né,
Nós estamos falando sobre a questão da massagem e sobre a questão dos benefícios ou não, né, desse tipo de intervenção, porque é isso que é interessante. Ah, não adianta você achar que é bom para todo mundo. Espera lá. Ah, é porque é bom para você, é bom para o outro, né? Primeiro, bom, aquela viagem, né? Não viaja, cara. Beleza. Mas, se tratando de recurso, esse Neotantra vem propor, junto com essa perspectiva lá de background da bioenergética da década de 70, sacou? Que o corpo humano, ele consegue atingir um estado de êxtase, de transe, a partir dessa experiência sensorial distribuída globalmente, sacou? E a pele é o corpo inteiro. E a pele e o coração estão conectados. O coração está no tecido sanguíneo, os axônios estão no cérebro. Então, a pele formula uma inteligência cardíaca nervosa. Compreende? De modo que se você leva um tapa, você não gosta. Se você leva um carinho, você não gosta. Uma cutucada, uma provocação. O teu corpo guarda informações nessas estratificações, compreende? Seja do pé até a cabeça, associadas, na realidade, ao conflito que cada região desse passa ao se deparar com a realidade. Ai, o que você está dizendo, cara? O que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que a sua boca mastiga, né? Então ela tem um tipo de comportamento neurosistêmico, neuroperceptivo. O seu pé é bem contrário à sua boca. O dedinho da sua mão tem um trabalho, o polegar outra, a palma da mão outra, a narina, a língua, sabe? A língua, né? A orelha, sacou? O mamilo, o pênis, a glande, a base do pênis, a virilha, a vulva, enfim, blá, blá, blá. Cada região dessa traz uma informação. Se há de convir que o que sustenta a base do Tantra não é falar sobre uma tal energia de Kundalini, uma tal energia sexual, essa tal energia tem fundo nervoso, né? Neurológico. Faz parte da base do que a gente chama de crina, né? O rabo de cavalo na base da coluna sacral, sistema nervoso, blá, 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 conectado. Você começa a estimular essas regiões, você começa a levar a percepção, e aí você tem um rolo de opções, gente, associadas a essa função, que nada mais é do que, tipo assim, uma amplitude de trabalhar o sistema nervoso. Os caras não fizeram de tudo uma grande bobagem, né? O que eu acho que é interessante aí é a gente filtrar, em especial, a questão de que para qual é a função dessa intervenção, com quem isso vai ser realizado, qual o propósito para isso, porque nós, ainda que sejamos tão mente aberta, nós temos um corpo extremamente sensível, nós sequer também conhecemos a totalidade das experiências que recobrem essas questões aí. A gente nem lembra do. Se você perguntar para mim o que eu comi ontem, eu nem lembro, cara. Aí perguntar para mim o que eu passei com 10 anos, 15 anos, não faço ideia, entendeu? Bom, enfim, então, em síntese, aí o benefício ou o malefício é exatamente esse espaço sensorial, porque tanto vai te fazer bem receber um abraço de alguém que você ama e ser cuidado, como também pode te fazer mal ser tocado por alguém, que inclusive é alguém que é seu afeto, ou um desafeto. Então, a massagem, enfim, é um campo de alto desenvolvimento, é muito bom para homens e é muito bom para mulheres. É mais ou menos isso. Não sei qual o público que se poderia se beneficiar mais desses processos de intervenção. Não defendo, na realidade, defendo a bioenergética. Né? Não gostaria de que o Tantra tivesse que ter se envolvido com tamanha complexidade, né? De modo até certo ponto assim distorcido, porque é muito complexo tudo isso que a gente poderia falar a noite toda desses protocolos, a gente poderia conversar a noite toda sobre como fazer com que o corpo trabalhe os espasmos, o que a gente vai chamar de corpo efervescente, um corpo aquecido na beira do abismo, sacou? Só que você quer se jogar nele, cara. Você quer se jogar nesse abismo, é o fio desencapado, sacou? É o orgasmo. Você cai de um desfiladeiro eterno para simplesmente dizer, ai, olha como é louco essa potência. Isso vai ter em todas as pessoas. Bom, enfim,
Você imagina que também não desfrutar disso fala também sobre ser uma sociedade extremamente caótica, né? Colapsada, correto? Enfim, perguntas sobre isso antes da gente ir para o livro? Comentários? Questionamentos? Hum? Vocês vão me ajudar a ler hoje? Vão, né? Então vamos lá. Nós estamos na página. E aí, para quem está chegando no vídeo hoje é a primeira aula, está chegando nesse vídeo agora, volta lá depois, lembra da nossa primeira aula sobre o monismo Shivaíta da Caxemira, beleza? Dá uma fundamentada legal na nossa leitura. E a questão que nós fizemos na última aula, a gente deu uma mergulhada nessa introdução e foi bem legal, né, gente? Porque é legal também entender essa questão do, é, do Kama Sutra, né? Das coisas que a gente falou. Então, nós começamos da onde? Quem está por dentro aí, abre o áudio e fala. Qual é a página? 35. 35? Ok, então nós estamos no prefácio, página 35, e a gente não tem pressa para acabar esse conteúdo, pode crer? Então, se a gente achar que a gente tem que ficar algum tempo a mais em algum ponto, a gente fica aqui. Se você achar que, puta, você andou muito rápido, aí volta lá, porque esse termo aí, para mim, aí a gente vai consultar a Regina, que está com a nossa enciclopédia ali no ponto. Bom, vou começar, tá? A filosofia do Tantra Shaiva não dual. Entrar no mundo do Tantra Shaiva é entrar num mundo de mágica e mistério, filosofia e ritos arcanos que expandem a mente, panteões de deusas ferozes corporificadas em sílabas místicas, diagramas de energia que mapeiam as muitas dimensões da realidade, visualizações de centros de poder dentro do corpo, gestos que expressam as formas mais puras de consciência, experiências com o néctar do mais puro êxtase, detentores de poder sobrenatural e conceitos que desafiam as regras fundamentais da sociedade geral. Essas são só uma das características. Cabe colocar aqui um comentário e sempre revisar esse ponto, sacou? Que os grupos ancestrais nossos, eles estiveram frequentemente na busca por compreender o estado de êxtase, o estado de transe, a experiência com o mistério, a resposta do oculto, as revelações daquilo que não está revelado, sacou? Existe uma busca por resposta de coisas que não são simplesmente não está associada a uma cor do objeto ou à forma do objeto, sacou? Elas, a natureza transcendente humana leva o homem em busca disso tudo a ter experiências transcendentes que faz ele narrar situações que não fazem parte da realidade. Qual é a realidade de que eu estou falando? A realidade ordinária, a experiência direta com o objeto no sentido átomo, sacou? A estrutura material dele. Veja bem, eu vou retornar à fala, presta atenção. A figura simbólica do indivíduo, do observador, numa posição de enxergar a realidade em torno dele, a ordinariedade, mas ele conseguir também romper essa ordinariedade e ter experiências transcendentes, faz com que ele comece a questionar se não existe realmente, possivelmente, uma forma de se viver esse mistério de modo mais profundo, de modo mais intenso, de modo mais mergulhado. Para isso, ele vai elaborar liturgias, ritos, ele vai elaborar formas para que aquilo se estabeleça como uma rotina, como um hábito. Compreende? Sacou? Quer dizer, a busca pelo transe, pelo êxtase, sempre está por trás de tudo isso que está rolando aqui, mas não é tipo assim uma busca louca, como se os caras estivessem, tipo assim, completamente obcecados por isso. Na realidade,
os caras estavam num tempo em especial onde você não tinha WhatsApp, né? TV, internet, né? Não tinha nada dessas, rádio, entendeu? Os caras não se ocupavam com cursos da faculdade Anhanguera, vestibular na UNB, sacou? Antifrizz pro cabelo, entendeu? Não, cara, os caras não se ocupavam disso. Os caras estavam dentro de uma cultura poética onde a poesia não é só a poesia da linguagem, e sim também a poesia da visão, a forma artística, a forma poética de enxergar a vida, as coisas que vêm do cosmos, a luz que cai das estrelas, a irradiação do sol, as frutas, o alimento, a chuva, os feitos da natureza. Esses processos fazem parte de um universo de assimilação muito próximo. Então, quando eles falam que, quando ele fala aqui, né, panteões de deuses ferozes corporificadas em sílabas místicas, ou seja, sons, bídias, informações sonoras que despertem isso. Por que o cara ia querer fazer isso, gente? Vocês acham que, sinceramente, o cara queria surpreender um ocidental no século XX? Ele estava lá preocupado assim, moleque doido, a gente vai fazer isso aqui porque daqui 2000 anos vão ter um grupo de estudo falando disso, nos ocidental, e aí a gente vai surpreender eles dizendo que existem sílabas místicas. Pô, para de viajar, os caras não estavam nessa... Os caras... Não é tipo a sílaba mágica, você pega a sílaba, joga e sai uma fumaça, tá ligado? Porque isso tudo faz parte de uma perspectiva ocidental, essa perspectiva de eu só vejo que eu pago para ver, tá ligado? Eu preciso ver para crer, entendeu? O indiano não precisa ver para crer nessa perspectiva, porque ele traz uma herança desde a infância de influência de uma cultura sutil. Não há, mas a Índia inteira está naquela zona, então por quê? Não me questiona isso, sacou? Estou falando de um grupo de pessoas muito exclusivo mesmo, como aqui, ó, o nosso grupo tem 73 pessoas, nosso grupo do WhatsApp, e nós temos aqui 5 pessoas, comigo 6, sacou? Então, tipo assim, é sempre, lógico, cada um tá buscando se dá, mas é isso aí, você sacou o que eu quis dizer. Bom, voltando, né? Aí ele fala, né? Algumas pessoas hoje têm interesse só... Eu parei aqui. Em resumo, ele é um mundo que engloba todo o espectro da atividade humana, espiritual e religiosa, das contemplações mais elevadas e sublimes da nossa natureza interior até as superstições mais estranhas. Nós focaremos nas penúltimas. Algumas pessoas hoje têm interesse só na alta filosofia do Tantra, e outras puramente das técnicas práticas, e outras ainda estão curiosas sobre o cenário histórico interior. Veja bem, gente, o Tantra pode-se dizer que é a ciência que é o pensamento, que é a visão, que mais mergulhou na mente, sacou? Na natureza da mente, no comportamento da mente. Aí você pode falar do budismo, né? Aí eu vou dizer, é tântrico. Aí você pode falar de todas as linhas e eu vou dizer para você, é tântrico. É tântrico, é tântrico. Aí você vai falar, é tântrico, é tântrico. Aí vai ficar tipo uma raquete, tá ligado? Aí você vai lá no Reich, é tântrico. Por quê? Porque o cara, para desenvolver a ideia dele, ficou estudando a mesma literatura que a gente está discutindo aqui, sacou? O José Ângelo Gaiaça, no Brasil, psiquiatra, tudo que ele for falar sobre bioenergética, ele vai falar do Tantra, vai citar o Oriente, sacou? Ele vai dizer, de algum modo, essas questões. Enfim. E aí, uma das coisas interessantes é que, sendo o Tantra uma perspectiva de meditação, onde você utiliza o campo mental para construir esses espaços simbólicos, sacou? Passou-se a entender que a mente tem um poder muito interessante, sacou? Muito grande de construir a realidade, qualquer que você queira. Então, isso veio à tona muito forte nas superstições e, inclusive, das simpatias, sacou? Essa influência que a gente vê nas décadas anteriores, né, é o impacto de uma globalização, de um orientalismo, sacou? Que foi extremamente explorado pelos europeus, sacou? Com uma ideia de coisas mágicas, muita distorção, muita distorção.
Se você quiser ler sobre isso, você pode procurar um livro que chama O Oriente, só. Depois eu mando para vocês. Então, há um processo histórico muito grande onde os europeus passaram e isso, por que eu falo europeus? Porque eu estou falando de novo, infelizmente, eu não gostaria de ficar falando deles o tempo todo, quase todos as minhas videoaulas dos teosóficos, que dão uma misturada na coisa toda, e mistura o treino uma balaia de gato, e você não entende, às vezes, de onde que veio aquilo que o cara está falando, por que ele está dizendo aquelas coisas. Isso vem da influência do processo das distorções das visões dos europeus sobre a religiosidade indiana, entendeu? Em especial uma coisa. De um lado, a tentativa de exportar dos indianos tudo aquilo que eles tinham de mais interessante, por uma perspectiva é, de e fala muito sobre um conhecimento quando ele cortou? Ok. A questão do quando você pega um conhecimento e usa ele sem referenciar, sem dar os devidos créditos, tá ligado? E, por outro lado, também para distorcer a religiosidade indiana, sacou? E colocar os caras como ridicularizados. Porque os caras acreditam que acende uma vela e não sei. Aí o europeu, com aquela ideia de refinamento, você pega um espírita, bota um espírita do lado de um hindu, você vai entender o que eu estou explicando. Eles talvez não consigam dialogar, sacou? Pela perspectiva fundamentalista que talvez os dois tragam para aquele encontro simbólico. Por quê? Porque de um lado você tem uma figura que está dizendo que o poder está no pensamento e que não usa liturgia nenhuma, ritual nenhum, que não faz nada disso, que é um espírita, né? Então ele tira tudo de simbólico, ele não quer nenhum símbolo, ele bate e fala não, porque isso. Inclusive, se questionam muito por que o espiritismo, o kardecismo e as derivações desse movimento em nenhum momento bebeu nas fontes do orientalismo, sacou? Sabe-se que isso, na realidade, era uma rivalidade na época entre Allan Kardec, Leon Denis e outros em relação aos teosóficos, né? Helena Blavatsky e Alice Bailey e os caras também fortes, enfim. Então, você tem ali na teosofia algumas literaturas, né, que vão dar ideias sobre o Tantra. As primeiras literaturas, o poder da serpente, e aí depois a gente pode dar uma pesquisada sobre isso, né? Onde eu quero chegar aí é que sempre há um elitismo, pode crer? E o elitismo sempre caminha com a galera branca, sim, europeia, rica ou elitizada, sempre vai, e assim, de algum modo, para combater essa forma de religiosidade também se explorou muitas superstições e muitas distorções, né, que até hoje a gente tem que ficar fazendo a pessoa entender sobre determinados assuntos. Comentários? Não? Quem quer que você seja para mergulhar de fato nesse mundo, você não deve abandonar o que pensa que o Tantra é, mas também algumas das suas suposições mais arraigadas sobre a realidade em si mesma. Do contrário, você nunca vai poder entender de verdade essa visão do mundo particular. Qualquer visão do mundo alternativa pode servir como uma crítica à visão do status quo de realidade da nossa sociedade. Mas para servir como uma crítica, desculpa, mas para que isso seja real e produtivo, nós devemos, ao menos temporariamente, deixar abertas as discussões até os princípios fundamentais com que criamos interpretações dos fenômenos, em outras palavras, devemos questionar a própria estrutura por meio de que criamos um mundo para vivermos. Uma maneira de começar esse processo é começar a cultivar a percepção de que nós todos vivemos em um mundo de histórias e narrativas. Narrativas são histórias, mais ou menos coerentes, que nos contam ou que contamos para nós mesmos sobre os eventos e as pessoas ao nosso redor para dar sentido a eles. Todas as generalizações, julgamento de valor e representações verbais da realidade
constituem narrativas. Todas as narrativas são falsas no sentido de que elas são necessariamente distorções da realidade e verdadeiras no sentido de que elas têm alguma semelhança com a realidade. Uma semelhança que pode dizer muito sobre nós mesmos. Por exemplo, se alguém diz, a região de São Francisco é um ótimo lugar para viver, nós não costumamos supor que foi feito um estudo cuidadoso de dezenas de lugares comparados com questionários de pessoas comuns sobre o que torna um lugar ótimo para isso. Ao contrário, sabemos que quem o disse teve alguma experiência boa vivendo na região de São Francisco e a generalizou em uma história. Bom, e é aí que mora a beiradinha da neurose, né? Só São Francisco. Não saio daqui, eu só moro aqui, entendeu? Tipo assim, é muito legal isso, né? Porque ao mesmo tempo que a coisa pode ter o status do afeto, né? Você pode comprometer toda a realidade porque você se agarra àquilo ali de modo tão visceral, né? Que nenhuma outra opção nova pode substituir aquela perspectiva, né? Então, por isso que é muito legal entender que esses processos de contração, de coraçamento, que é uma contração, são tentativas de retorno, sacou? São, na maior parte das vezes, as nossas loucuras são tentativas de retorno, né? O indiano entende isso, o tântrico entende isso, que é de retorno ao quê? Ao ventre mesmo, né? A Gaia, a mãe, não mãe física, né? Aquela mãe que você conhece lá, né? Então, é a visão, é aquela perspectiva de recolhimento. Para quê? Para descansar, cara. Nossa, para descansar. É isso que as pessoas querem, bicho. Quem não quer morrer um pouquinho? Não? Se não fosse assim, a gente não adoraria dormir 8 horas toda noite. Ai, existe situação mais passiva? Existe momento mais vulnerável? Se alguém bater na tua casa 4 horas da manhã, ela pega você pelos cabelos e faz o que quiser com você, viu? Porque você não tem reação nesse horário, sacou? O seu sistema está comprometido, né? Então, é bem, bem interessante que a gente consiga também perceber que o Tantra vai ensinar para gente muito sobre o poder da mente, sacou? Mas não mais sobre aquela perspectiva muito de uma psicologia, tá? Óbvio, uma psicologia própria, né? Bom, Lia, você continua aí? Você está aí com o livro? Tô sim. Estamos em normalmente. Normalmente, no entanto, nós não temos tanta clareza sobre as nossas próprias histórias. Quando você diz, eu tenho um problema com, ou faço bem, mal, você está representando para você mesmo e para os outros uma gama complexa de experiências passadas, de um modo que as reduz a uma proclamação aparentemente verídica e implica num estado permanente que implica num estado permanente das coisas. Semelhante, se você diz a alguém tem um casamento feliz, você está representando e reduzindo um conjunto de experiências que se conhecidas pelo seu interlocutor, não seriam descritas necessariamente como um casamento feliz. No entanto, para tentar chegar à verdade sobre se o casamento é de fato feliz, falta uma coisa, pois a única verdade é a natureza e o conteúdo das experiências específicas e individuais por si mesmas. Todo o Quero fazer um resto comentário. é uma história sendo. Por que ele foi tão provocativo? Ele podia falar de qualquer coisa. Foi falar do casamento, não rende. Foi provocativo mesmo. Pois é, ele foi provocativo. Mas um ponto que eu quero dizer é o seguinte: é, é tão legal o fato das pessoas, a gente sacar que a versão que a gente conta, na maior parte das vezes, é um esforço por convencer de fato o outro do seu mundo. Mas veja, qual é o verdadeiro mundo que você vive dentro de você e qual a sua capacidade de trazer para essa história pessoal uma harmonia e um equilíbrio que quer que seja que você encontre para isso, para que você consiga transmitir para o outro, na realidade, aquilo que de fato
você está sentindo. Por quê? Porque a quantidade de vezes que a gente cala os nossos impulsos, seja os impulsos afetivos, seja os impulsos agressivos, sacou? E porque as pessoas pensam assim, ai, a gente só começa quando tem raiva. Cara, não. Quantas vezes você quis abraçar uma pessoa específica e você não pôde? Ou você não queria abraçar por muitos dias, você só queria abraçar aquele dia, naquele momento, naquela hora. E o que que você fez? Você não fez. Sacou? Você quis, mas você não fez. Aí sabe o que que acontece? Você é uma pessoa que quer muitas coisas que você não faz. Entende o que eu estou dizendo? Então, é mental, sacou? A parada. Entende? Então, tipo, qual é a versão que você conta? Qualquer que seja a versão que você conte, pela perspectiva do Tantra Yoga, não importa, cara. Sacou? O que importa é como você está sentindo. E o que você está sentindo está sendo transmitido. Entra esse aspecto. A divindade no Tantra, ela tem uma perspectiva extremamente agressiva. Vocês estão entendendo? Sacou? Pá! Ah, tá ligado? Aí você fala, caraca, aquela língua aí de. Gente, tem coisa mais humana do que a agressividade? Então, a agressividade não é a violência, tá? A violência é outra coisa. Se você quiser dilacerar, você tá. Não. É porque há uma confusão nesses símbolos. Mas a agressividade diz respeito à natureza humana, que beira a violência e o estado de completa alucinação, cara. Você lembra da mulher que picou o cara lá da Yoki, botou na mala, botou no elevador, sacou? Oh, caraca, hein? Entendeu? Existe a potência, olha a potência do sentimento dessa pessoa. Vai dizer que a mulher é completamente perdida? Não, cara, ela cozinha, ela limpa as coisas, ela é uma pessoa normal no cotidiano dela, ela teve um momento de fúria, cara, e fez isso, sacou? Então, se isso é humano, por que que nós. Veja que legal, não tem diabo, cara. Você não tem demônio, não tem capeta, não tem Satanás, não tem Lúcifer, sacou? Ele perdeu o emprego aqui. Ele perdeu o emprego, está passando necessidade. Daqui a pouco ele está pedindo ajuda nesse sentido. Porque nessa perspectiva, não há essa demonização, sacou? A sua violência, a sua raiva tem uma validação, sacou? É uma perspectiva substancial. Compreende? Agora, a sua capacidade de satívica, de ter discernimento, porque Tantra mantém a mesma estrutura do Sankhya, tá entendendo? Complementando com outros aspectos, mas a estrutura vai ser fundamentada na sensoriedade, na percepção, em todos esses aspectos, sacou? Se eu falar coisas aqui que vocês quiserem questionar, por favor, tá? Pausa para uma perguntinha, alguma coisa, ou posso pedir para a Lia continuar? Ok, Lia. Não, eu concordo plenamente com você, fazendo o comentário. Eu concordo, eu acho isso super legal, na verdade. E ao mesmo tempo, às vezes não consigo abstrair da ideia de uma necessidade de um controle social, né? Que é por isso, assim, que a gente precisa de um controle social, assim. Temos, é pano para manga isso aí. Você provocou para um. Nossa Senhora, é uma fábrica de tecido o que você acabou de propor, né? Podemos costurar muitas coisas. Vou continuar aqui, tá? Vai. Ó, todo o resto é uma história sendo contada sobre essas experiências. Então, qual o tipo de pergunta que não erra o alvo? Talvez uma que encare o como e o porquê de nos representarmos nossas experiências como uma narrativa sobre elas, e se essa narrativa está nos servindo bem, pois cada narrativa sobre o passado molda nossa experiência do presente. Ainda que seja verdade que algumas narrativas aproximam-se mais da realidade que outras, o valor principal que as narrativas têm está na sua utilidade para nos ajudar a criar um mundo em que queiramos viver.
Quando elas não estão fazendo isso, o valor delas é questionável. Então, como todos, você se convenceu sobre um conjunto de histórias sobre como as coisas são e você é. Quando um conjunto de histórias não supre as necessidades mais profundas de uma pessoa. Opa, estão me ouvindo ainda? Deu um negócio Sim, aqui no meu celular. deu sim, pode ir. Quando um conjunto de histórias não supre as necessidades mais profundas de uma pessoa, essa pessoa passa a procurar, finalmente, outras novas. Aqui é que a religião entra. Uma religião é uma estrutura complexa de narrativas sobre a realidade, que tem um fim específico, comumente chamado de salvação ou libertação. Uma religião, então, é uma metanarrativa. Eu ia falar mentira, vocês viram, né? Desculpe. É, Quando, quando você quando você se envolve em uma tradição espiritual como o Tantra Shaiva, você está investigando se as suas narrativas são atraentes e efetivas o bastante para autorizar a substituição de algumas que você tem por algumas narrativas, de algumas que você tem por algumas narrativas dessa tradição. Claro, você também está investigando a eficácia de suas técnicas práticas, mas elas são inseparáveis de suas narrativas. De acordo com o Tantra Shaiva, aceitar uma interpretação mais enaltecedora da realidade, passo necessário no caminho para completar a transcendência completa de todas as narrativas. Diferente do modo como é visto por muitas religiões, alguns ramos do Tantra aceitam explicitamente que nada que possa ser dito em palavras é a verdade absoluta completa. O real não pode ser capturado adequadamente pela língua, e assim, todas as tentativas de o fazer são aproximações que têm utilidade relativa. Uma aproximação em uma língua, isso é, uma narrativa, é útil na medida em que guia para além da língua, rumo a uma experiência desejada de realidade, que é em si, sem palavras, um estado de revelação pessoal sem intermediação. Se esse não é o seu objetivo, o que segue pode, ao menos, ter interesse intelectual para você. aí eu questiono Interessante, aí. Jota. Eu Fala. tenho uma coisa para falar sobre isso. Deixa eu só ver aqui, porque parece que minha bateria está estranha. Eu estou fazendo parte de um grupo também de que é uma espécie de autoajuda, mas não é exatamente autoajuda. É autoajuda, mas não é. Chama-se Autoescrita, do, do Emanuel. Eu esqueci o sobrenome dele, mas ele é bem legal. Ele é do YouTube. É bem legal, ele faz um projeto sobre autoescrita. E ele tem uns trabalhos sobre. Uns vídeos sobre neurociência e psicanálise. Faz análise de neurociência e psicanálise. E ele vai falar sobre essa importância da narrativa sobre si mesmo, né? Sobre construir uma narrativa sobre si, porque é a partir dessa narrativa que você constrói um contorno sobre você e consegue fazer sentido a sua vida, né? Que você não precisa necessariamente buscar só fora, mas você precisa do fora para significar a sua vida também, né? É bem interessante isso, porque a partir do momento em que ele coloca assim, dessa ideia da linguagem ser útil, né? Dessa utilização das coisas, também me vem a ideia de que não precisa necessariamente ser útil conversar, né? Eu estou aqui conversando com vocês e a gente está aqui trocando, né, energias e ideias, e isso vai fazer com que necessariamente eu desenvolva algo sobre mim, sobre a minha narrativa, e vai transformar a minha narrativa, né? Assim, vai transformar, eu espero que transforme a narrativa de vocês, porque hoje é sexta-feira à noite, 8 e quase 20h20, tem que transformar, né? Tem que ter, tem que ter, né? Não sei se você concorda comigo, mas sim, Você. sim, sim. Eu acho que eu sou fã do Ayrton Krenak. Eu não acredito que a vida seja útil, né? E aí é pela inutilidade que estamos aqui também, né?
Agora veja uma coisa que ele traz no texto, que é interessante refletir. O Tantra, lembra? Eu falei para vocês que várias tradições buscam a experiência do transcendente, correto? Várias tradições, religiões. Mas aí o Tantra faz algo diferente, ele quebra um pouco a perspectiva de separação. Porque anteriormente a isso, contemplava-se, direcionava-se para uma devoção externa, muito externa. Compreende? A questão das divindades externa a você. Um panteão ou uma forma de conectar o homem com a natureza ou com feitos diversos, as próprias questões que envolvem a feitiçaria dos Vedantas, né, dos Védicos, a magia, né, o que hoje nós entenderíamos como feitiçaria e popularmente, né, erroneamente é chamado de magia negra, né, mas feitiço de combate, compreende? Feitiço de conflito, de resolução, é uma característica dos Vedas, né? E isso não é falado porque isso não é mais praticado. Mas é engraçado que querer, talvez, entender por uma perspectiva só aquilo que se está falando. E aí o Tantra vem e faz uma coisa interessante, sacou? Ele te dá a possibilidade de entender essa realidade, incluindo o aspecto sobrenatural. Compreende? Numa perspectiva menos separatista. Em especial, ele fala aqui, ó, de acordo com o Tantra Shaiva, aceitar uma interpretação mais enaltecedora da realidade é um passo necessário no caminho para completar a transcendência completa de todas as narrativas. Ou seja, o que está aqui, a realidade é essa. O que se existe alguma coisa espiritual não está lá onde... Vê que loucura, hein? Nem é vedântico, nem viaja na maionese dos rituais mais malucos possíveis, né? Como, por exemplo, fazer com que uma casa não incendeie nunca, um ritual para a casa nunca incendiar, sabe? Um ritual para, sei lá, para chuva, né? E nós estamos falando de uma ritualística também de sacrifício, tá? Não é uma ritualística veg, não. Beleza? É uma ritualística no veg. Então, o Tantra traz uma perspectiva, e aqui ele fala assim, ó, diferente do modo com que é visto por muitas religiões, alguns ramos do Tantra aceitam explicitamente que nada que possa ser dito em palavras é a verdade absoluta ou completa. Ok, agora presta atenção nesse ponto aqui, porque depois você vai ficar dizendo que você talvez, ou sim ou não entendeu esse negócio. Cara, vou voltar, hein? Diferente do modo em que é visto por muitas religiões, alguns ramos do Tantra aceitam explicitamente que nada possa ser dito em palavras. É a verdade absoluta ou completa. Então, presta atenção. O transe, o êxtase, a experiência transcendente não pode ser contada, não pode ser narrada. Não é possível de ocupar uma experiência falada, dizível. Não tem como, meu irmão. Aí você tenta, eu tive um sonho, e destruiu o sonho, porque contou. Eu fui lá, tomei um ayahuasca, contou, destruiu. Tomou o cacau com a Regina, ficou de tititi, perdeu, voou, sacou? Acabou de namorar, fez amor gostoso, e tititi, voou, perdeu de novo, sacou? Tá voando na parada, sacou? A experiência da qual ele tá falando é a experiência explicitamente individualizada, sacou? Não pode ser narrada, não pode ser contada. Ok, agora vamos fazer entender por que eu questionei vocês há pouco. Porque as religiões narram essa parada, cara. O Espírito Santo falou comigo, Jesus falou comigo, Deus falou comigo, o Orixá falou comigo, o Espírito X falou comigo, o Espírito Y falou comigo. Estão entendendo? E contou tal coisa, e disse isso, e me colocou tal informação. E eu senti que uma presença que me está me dizendo uma coisa que eu preciso te contar, viu, Regina? Corre lá na cozinha que o bolo está no forno e vai queimar.
né? Nunca avisa essas coisas, não, é só problema, entendeu? Nunca chega para dizer, ô Valmir, rapaz, joga na Mega Sena, ó, os números é 16, 34, não, ninguém chega e faz isso, sacou? O Tantra, ele é muito, extremamente devocional, mas passa por um ceticismo importantíssimo, que é esse, no pé da parada, na semente da, entendeu? Onde você planta a semente, sacou? Se a experiência é para você, você vai dizer, a Regina vai dizer, olha, eu estava aqui nesse ritual, senti aqui uma presença, queria contar para você, porque, cara, isso é para Regina, isso não era para mim, cara. Tá entendendo? É para ela, é ela que tá observando. Ah, mas é caridade. Ok, então é ela que arrume um jeito de falar isso para mim, de me transmitir esse ensinamento, de me passar essa realidade e não de querer substanciar a fala com uma transcendência que é impossível que a fala tenha para tentar me sensibilizar para uma coisa que só é capaz de eu ser sensibilizado se ela estiver sensibilizada, não pelo que ela está falando, mas pelo que foi dito a ela, sacou? Então, quer dizer, é um padrão de sintonia, cara, sacou? É simples assim. Você só passa para frente aquilo que você é mesmo. Você foi sacana com outra, você é sacana mesmo. Ah, não sei, eu achava que eu não e foi, tá de boa. Ah, eu fui muito bom com o outro. E você é bom também para ser bom. O Tantra vai evidenciar que você é bom para ser bom e bom para ser ruim numa perspectiva de comportamento. E onde que você estreita o processo? É que você é o único senhor desse universo todo. E que agora já não há mais como você ter uma linha de fuga para fazer um ritualzinho, tá, sacou? Para fazer um trabalhinho, para fazer uma justificaçãozinha. Você é esse espaço. E aí começa a ter um processo de autorresponsabilidade muito difícil, o que leva a um colapso muito grande nos grupos sociais que estão ligados a isso. Vocês sabem que esse tipo de fala que a gente está tendo aqui não é uma fala politicamente agradável por uma perspectiva do Ocidente, né? Ou mesmo o Oriente, tá? Não é só nos dois. Mas o que eu quero dizer é que ele fala aqui, uma aproximação em uma língua, isso é, uma narrativa, é útil na medida em que ela lhe guia para além da língua, ou seja, quando aquilo te leva a uma experiência para além daquela experiência. E essa experiência além que ele está falando, não é mais uma experiência separada, que para que eu a tenha, eu preciso de algum vínculo, de alguma troca, de algum tipo de sacerdote, inclusive intermediando a minha experiência com o divino. Cara, isso tem um impacto enorme. Vocês compreendem isso? Sacou? Socialmente falando, politicamente falando, comentários? Eu Então, acho que essa Jonathan, é só visão é. sentir essa divindade. Desculpa, começa de novo, Almir. Então, é só sentir. Você não tem como se expressar em palavras. Você pode até tentar, né? Mas essas palavras nunca vão ser suficientes para ocupar, para transmitir essa experiência. Se essas palavras não são capazes de transmitir essas experiências, é porque a linguagem é limitada. E aí, reconhecendo que a linguagem é limitada, a experiência do sentir é mais importante do que a experiência do narrar. Compreende? E aí, depois, narrar tem que ir além da linguagem. Então, às vezes, é a narrativa do olhar, do estado de presença, do centramento. Entende como é que você transmite que você está adquirindo equilíbrio, né? Lógico, discutindo com a moça da farmácia, brigando no trânsito, mandando alguém para o inferno. É assim que você... Lógico que não. Você transmite a sua harmonia, o seu estado de desenvolvimento, lidando com as flutuações do cotidiano, aparentemente em um estado equânime, né? Harmônico. Né? Me parece que não deixa de, às vezes, ter também um campo de exigência. Né? Se a gente fala assim, mas eu também sou exigido a ser equilibrado aqui, né? Fala, Regina. Eu ia, né, reforçar essa questão mesmo da linguagem por ser, né, um objeto limitado que depende da subjetivação ali, né, ela está associada a esses processos
subjetivos, a gente não tem como compartilhar uma experiência linguística sem passar por todos esses tipos de construção, né? Mas encarar o Tantra Shaiva como uma prática que não necessariamente necessite de intervenção, né? Para mim, pode ser traduzido, inclusive, né, com essa ideia do poder mesmo, né? Do poder que é muito voltado para o indivíduo, né, para o praticante, e estava aqui questionando, e perguntando, imaginando, né, as formas de facilitar esse processo, né, e a gente está aqui facilitando um processo, uma experiência ainda muito verbal, por conta das nossas condições aí geográficas e tecnológicas, né, mas ainda assim é uma experiência, né, então eu acho que toda essa lógica do acesso, a compreensão, vai muito da gente abrir mão mesmo desse espaço de saber, de tudo que a gente constrói, né, para entrar de uma forma quase que como uma tela em branco dentro das experiências, né, e das experiências provocativas mesmo, tem essa intenção, né, de mover, né, algo que estava apaziguado ali, e tirar né, esse movimento de uma inércia, né, fazer com que vire um movimento, na verdade. Sim. Agora, vejam bem, que interessante essa questão do Tantra. Né? Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar nas escolas do Tantra. Mas eu digo para Ellen assim, Ellen, a partir de hoje, você vai meditar que você está saindo da sua casa, né? E que você está indo de carro até, sei lá, a Hípica, ali perto do zoológico. E aí eu vou pedir para ela fazer esse trajeto de carro, para ela poder saber o caminho verdadeiro, e a partir daquele dia, dela ter feito aquela visita, eu vou pedir para ela meditar naquilo por vários dias, sem que ela tenha experiência com a realidade, certo? A partir do momento onde ela começa a meditar, passado alguns dias meditando nisso, ela está ficando, respirando, sentada, dedicada, concentrando-se no trajeto, visualizando, percebendo o caminho todo. Passado alguns dias, né, esse espaço mental nela está consolidado, né? Se eu pedir para ela fazer isso de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus, ela vai conseguir repetir isso, não é? É muito semelhante a um software, que uma vez passado pelo caminho, ele consegue se recordar, daqui a pouco ele volta para aquele local e ele começa a construir uma paisagem mental. Essa meditação que eu falei há pouco da Ellen, nada mais é do que uma paisagem psíquica composta por elementos que dão a ela condições de falar que ela está fazendo tal coisa mentalmente. Isso também acontece quando ela está com fome, isso também tem quando a Ellen vai projetar, vai planejar um determinado aula, né, de personal, enfim. O aspecto psíquico está trabalhando, sacou? Está construindo isso em um nível simbólico, numa paisagem, criando cenários mentais, cenários, correto? Então, eu posso perguntar para o Valmir o cenário, ele me conta. Para a Isabela, ela me conta. Para a Lia, ela me conta. Vocês, cada um, vão ter uma história para contar, uma narrativa, dizendo a respeito desse cenário psíquico. Esse cenário psíquico fala muito de você, Ellen? Esse cenário psíquico fala muito de você, Lia? Sacou? Esse cenário psíquico fala muito da Isabela? Compreende? Então, se nós extraíssemos o espaço psíquico e pudéssemos enxergar aquilo que se passa dentro da sua mente nos 3, 4, 5 últimos dias, eu poderia falar sobre você? Anseios, desejos, interesses? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Eu poderia, então, simbolizar a Ellen, caracterizar a Ellen, dar condições para que ela possa... eu poderia contar sobre ela. Onde eu quero chegar falando sobre isso? É que o Tantra entendeu isso de um modo a fazer com que você use o espaço mental, a tela mental, a tela psíquica, o espaço meditativo, o espaço interno, a mente, sacou? Para construir rituais, mantras, símbolos dentro da mente, sacou? Fazendo ritos internos,
meditando. Então, por que se destaca tanto o budismo tibetano? Porque foi o que mais se aprofundou nisso. São horas, dias, infinitas meditações. No quê? Nas formas simbólicas, que trazem com elas também o quê? Narrativas. Narrativas de superação. Quando Tara Branca está sentada ali numa flor de lótus, com uma posição das mãos, com uma simbologia espalhada pelo corpo, ela está trazendo elementos que dão subsídio para o meditador capturar, assimilar as potências das qualidades humanas associadas àquilo que está sendo meditado. Veja bem, naquilo que se medita, naquilo a gente se torna. O meditador medita, compreende? E aí, o que é interessante no Tantra? É pegar o meditador e desconstruir, desmistificar esse meditador. Afinal, veja bem, como que alguém poderia meditar com tais e tais e tais condições sendo impostas? Por exemplo, mulher pode meditar? E menstruada pode meditar? E homem? E assassino pode meditar? E puta pode meditar? Sacou? Às 9. Entendeu? Ou seja, quem pode meditar? Só o sacerdote. O santo pode meditar? Compreende? Aí o Tantra vai e fala: se a gente não resolver o problema que está na cabeça de cada um, que é o templo onde realmente cada um existe, que se existe alguém, se o Valmir existe, só existe dentro da cabeça dele, cara. Se a Regina existe, só existe dentro da cabeça dela, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, essa é a perspectiva. Você começa a entender que há uma tentativa de aproximação profunda dessa alta responsabilidade que a gente falou mais cedo. Correto? Considerações aí? Pegou esse exemplo, Ellen? Pegou esse exemplo aí, Regina? Né, Lia, Valmir, a questão de, depois de alguns dias, você tem esse espaço construído. Então, você pode construir muitas coisas, sacou? Inclusive, você pode construir uma grande merda e desconstruir uma grande merda. Você pode construir uma coisa super legal e desconstruir uma coisa super legal. Né? Entendeu? Quer dizer, há um espaço arquitetônico, sacou? Que está previsto pelos caras, meu. Eles não estão inventando nada, sacou? Mas não é diferente uma perspectiva dessa para uma outra perspectiva da mente, ou da religiosidade, da alma, ou do comportamento, sacou? É por isso que se destaca tanto, né? Vamos continuar? Ellen, você pode ler? Ou você está aí onde você está, dá para ler? Correu, Ellen? Você correu, hein? Você correu, que eu vi você correndo. Regina? Não. É porque minha filha, ela tá gritando aqui, ó, e vai atrapalhar. Quando eu começo a falar, ela começa a querer ficar perto de mim, entendeu? Entendi. Tudo bem, Infelizmente, ela não aliviar consegue. dessa, hein? Agora, só porque eu falei, ela veio pra cá. Ela tava ali brincando. Tio, hein? É um Manda grude. Manda beijo pra todo mundo, vai. Isso. Fala, boa noite. Boa noite. Beijo. Então tá, Regina, você lê pra gente? Leio sim. Vamos lá, então. Definição do Tantra Shaiva não dual. Mesmo que tratemos de outras tradições tântricas no panorama histórico que segue, este livro tem como seu foco e exemplo as linhagens do Tantra Shaiva não dual, pronunciado Shaiva Tantra, tipificado mais claramente pela linhagem Kaulatrika. Mais tarde, conforme passarmos pela história, você vai entender como essa tradição específica se relaciona ao todo do Tantra. Para começar, no entanto, quero definir Tantra Shaiva não dual, TSND, para abreviar, o mais claramente possível, para que você se oriente sobre aonde vamos e em que nos focaremos. Note, por favor, que no período que estamos vendo, as tradições da deusa chamada de Tantra Shakta não eram apenas separadas do Shaivismo. Elas eram consideradas parte da mesma religião. Continua? No quadro, né? Minha definição do Tantra Shaiva não dual é:
um movimento espiritual originado no Nordeste da Índia, que alcançou seu ápice entre os séculos 9 e 12, caracterizado primariamente por ênfase na experiência direta de uma realidade divina que tem aspectos transcendentes e imanentes, chamados de Shiva e Shakti, respectivamente. Shiva sendo primariamente entendido como a consciência pura, que é a primeira fundação do ser, e Shakti sendo a energia que flui, criando todo o universo manifesto. 2. Iniciação numa relação guru-discípulo e um kula, comunidade espiritual igualitário. 3. Prática espiritual em 4 aspectos: contemplação dos ensinamentos da visão, ritual meditativo, técnicas iógicas do corpo sutil e o cultivo estético dos sentidos, todos buscando acessar e assimilar a energia divina em todas as coisas, para atingir tanto o sucesso mundano quanto a liberação espiritual. Massa, sacou? Vamos voltar no trecho 1, quando ele fala, primeiro lembrar, né? Século 9 ao 12, entendeu? É longe, tá distante isso, tá muito distante, mas muito, entendeu? Tipo assim, a gente fala de 2 séculos para algumas coisas assim, mas tá muito longe, entendeu? Distante demais, assim, da realidade, para a gente, entendeu? Conseguir falar desse assunto. Beleza. Quer dizer, é realmente um estudo mais aprofundado e mais longo. Aí a questão, o ponto 1, que ele vai dizer que a definição do livro, né, cara? A definição do livro é essa. 1, ênfase na experiência direta de uma realidade divina. Experiência direta. Que tem aspectos transcendentes e imanentes, ou seja, uma experiência direta com uma divindade, com uma força, com uma realidade que tem uma característica transcendente, ou seja, algo que é expansivo, que tem a natureza de ir além da forma, romper os limites da forma, faz sentido? Transcendente, sacou? E um outro, que é o imanente, que é manter os limites da forma, concentrar os limites da forma. Imanente é aquilo que materializa, é aquilo que é. Então, é o Deus de Spinoza, um Deus imanente, sacou? É o Deus físico, é um Deus manifesto, certo? Eu enxergo, e isso é o que torna o yogi um místico. Isso também já é previsto no Bhagavad Gita, sacou? O Tantra não está inventando, criando 1 milhão de coisas. Como nós já entendemos, isso é uma grande fusão de elementos intelectuais discutidos por longos anos, sacou? Então, o yogi e o místico, ele se confunde. Por quê? Porque ele enxerga a divindade em tudo. Em todas as coisas. Mas não é um cara lunático, doideira do século 2022. Esse livro, quanta luz, que coisa mais fofa. Entendeu? A mesa. A percepção do cara é artística, sacou? Ela vai além de só uma perspectiva linguística. Ela também permite poesia, sacou? Construção. Presta atenção na arte dos caras, meu. Olha as esculturas, meu. Olha o tecido, falou? Olha a seda, beleza? O que você consegue fazer? Te dá uma agulha com tricô, você não consegue fazer uma blusa, meu irmão. Você vai enrolar a linha em você toda, vai ficar preso. Os caras eram artistas, sacou? Bonito, pinturas lindas, entendeu? Então, bom. E aí ele fala imanente e transcendente. E ele está chamando a natureza transcendente da natureza de Shiva. E a natureza de Shakti como sendo a imanente. Então, por que o simbolismo, então, desse casal tântrico é a mulher sentada sobre o colo do homem na posição de lótus? E o cristão vê isso e fala que putaria. Né? É putaria, só pode. Uma mulher em cima de um homem pelada devia estar fazendo o quê? Trabalhando, rezando. Não, os caras estão simbolizando, então, isso aqui. Shakti está abraçada na força vibracional, espiritual, luminosa de Shiva, que é o Sol. O Sol é Shiva. Todos os átomos abraçam o Sol na sua dança cósmica. Tudo isso é Shakti. É o magnetismo, é a
a imanência daquilo tudo que está ali é Shakti, sacou? Então, é bem simples, Sol e a gente girando em torno. Quem é Shakti aqui em casa? Provavelmente, como na sua, é a representação feminina, porque é que é capaz de agregar órbitas, né? Você já viu um pai cuidando de 3 crianças? Que vergonha! Você já viu uma mãe cuidando de 3 crianças? Que humilhação no cara, né? Então, já viu uma mulher cuidando das 3 crianças que é dela, e essas 3 crianças que é dela com outra pessoa? Você já viu a outra pessoa, o caos que ela vai viver para organizar aqueles astros, os astrinhos, né? E a mãe, ou seja, tem sempre um centro orbitando de magnetismo, de força, de vigor, sacou? Por isso que ele vai falar na outra frase, né? Iniciação numa relação guru-discípulo e um kula, ou seja, uma comunidade. A linha é Kaula, você tem uma kula, entendeu? Kaula, ele falou aqui mais cedo, né? A gente leu ali antes. Mas então, a Kula é a comunidade, sacou? É a gente aqui, trocando ideia, igualitariamente, entendeu? Beleza. Prática espiritual em 4 aspectos. Contemplação dos ensinamentos da visão, e essa visão é exatamente a visão interna, correto? A perspectiva da figura que é simbolizada pelo meditador, pelo Shiva que pega o terceiro olho dele e fecha. Então, a natureza manifesta, ela repousa sobre um ser que medita de modo consciente, sacou? Que é o Shiva, né? A figura simbólica de Shiva. Técnicas iógicas do corpo sutil. Nós estamos falando do corpo sutil, nós estamos falando dos centros de força, né? Dos coxas, correto? O cultivo estético dos sentidos, né? Ou seja, a capacidade de perceber através dos sentidos a coerência da forma, a coerência da realidade, a coerência do imanente. Que delícia a superfície dessa maçã! Aí você fala, o tântrica, aí o cara ficou tântrico, ficou loucão, hein? Tá sentindo as coisas. Que sabor esse beijo, esse sorvete, Então, aí o Tantra vem aqui e aspecta isso aqui, sacou? Ele fica espetando isso na gente, no Ocidente. Pô, Regina, sente a realidade. Vai num trabalho de Tantra, aí você faz carinho no outro, faz carinho. Tá entendendo? Sensorial, porque é muito mais fácil essa experiência mais tátil. Mas se você tiver dentro de uma experiência também alimentar, né? Você comer, sentir prazer, comer gostoso, comer bem, sabor, né? Que delícia, uma massagem, um banho, né? Uma oleação, enfim, todas as coisas que são dos sentidos, sacou? Aproveitar a oportunidade de estar, né? Exposto a isso, né? Todos buscando acessar e assimilar a energia divina em todas as coisas para atingir tanto o sucesso mundano quanto a liberdade espiritual. Entendeu? Tipo assim, a realidade já não é mais não precisa ser mais tão dura, correto? Eu não preciso negar a minha sensoriedade. Eu não preciso mais seguir aquela perspectiva anterior, vinda da influência das religiões mais conservadoras, que eram então os védicos, os brahmanes, aquela perspectiva social. Isso inundou muito. Então, nós temos um trânsito, né, entre uma coisa mais erótica, mais sensorial mesmo, mais física, basta você imaginar que a divindade feminina exposta com os seios de fora, isso traz uma perspectiva bem diferente do ocidental, quando vai falar da divindade dele, né? Olha a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, ela sente calor, né? Vocês me desculpam, né? Com aquele tanto de manto, aquele tanto de roupa cobrindo a cabeça dela, ela não vivia assim lá na época dela, né? Salvo nos dias de muito calor, né? Então, a figura simbólica do feminino é representada de modo completamente, às vezes, paradoxal, né? Fala aí, Rê. Tem uma imagem que não me sai da cabeça, que são os templos das yoginis, né, que tem templos ali do século VI, e que são muito interessantes, que são templos, não são edifícios como Taj Mahal, né, coisas assim, que tem uma estrutura
vertical, eles têm uma estrutura horizontal e são redondos, né? E dentro, né, a entrada desses templos das yoginis são invaginações, então não tem porta, a gente, né, entra ali, não conheço nenhum, nunca fui nenhum, tenho, né, imagens aí da internet. Mas a gente, né, ao entrar nesses templos, existem 64 nichos com figuras das yoginis, né, figuras muito potentes, algumas por um amor excessivo, uma grande benevolência, outras por conta de uma fúria, né, de uma capacidade mágica de preparar poções e misturas e bebidas, né, e experiências sensoriais, e no centro desses templos tem a imagem de Shiva, e a gente nota, né, então, essa forma, né, igualitária, uma distribuição igualitária, mas dentro desse poder, né, de cada yogini ali representada, que pode ser, né, um aspecto da psique, que pode ser um arquétipo ali, né, com o qual a gente pode identificar, né, diferentes momentos da nossa vida, das nossas nuances ali da personalidade, né, voltadas para essa grande consciência, né, sem uma distinção de um poder melhor, um poder mais efetivo, né? Então, eu acho que isso vai muito... foi, de certa forma, combatido, né? De certa forma, não, acho que bem intensamente combatido, né? Pensar num corpo desnudo, num corpo potente, num corpo... e o feminino, ele tem esse poder, né? De gerar vida, de criação, de criatividade, que é muito grande, né, essa imagem que me fica na cabeça desse templo, né, voltando, né, as Shaktis ali, yoginis voltadas para Shiva nessa criação, né, e com esse poder, eu, de certa forma, até entendo o medo que foi criado, né, em relação a essas yoginis, a essa energia Shakti, dinâmica, mutável, né, feroz e amorosa e gentil ao mesmo tempo, né? E como a gente viu em várias culturas, religiões, povos, movimentos, tentativas de aniquilar, né, a expressão desses corpos, né, e dessas nuances do psiquismo, né? Então, eu acho bem interessante e ilustra muito esses 3 fundamentos aqui que ele traz, né, no livro, para mim. Sim. E aqui tem um ponto que eu quero trazer para vocês. Eles falam, aqui no rodapé, está dizendo assim, ó, sobre a definição, sobre a terceira definição. Essa definição é, em parte, inspirada pela definição de Tantra como categoria geral oferecida pelo David White, em sua introdução ao livro Tantra in Practice. Tantra é aquele conjunto de crenças e práticas que, operando a partir do princípio que o universo material não é nada mais do que a manifestação concreta da energia divina, da divindade, que cria e mantém esse universo, procura aprimorar-se dessa energia e canalizá-la dentro do microcosmo humano, de formas emancipatórias e criativas. Essa definição, de fato, só vale para o Tantra Shaiva não dualista e não o Tantra em geral. Mas, nesse contexto, ela serve bem, ainda que seja, talvez, ampla demais. Ela enfatiza o Tantra como uma tecnologia ritual que nos permite acessar Shakti, a força divina, e usá-la para atingir o objetivo duplo do Tantra, mencionado mais acima no corpo do texto. Que ele diz aqui, né? Essa definição também serve para outras formas de Tantra não dual, abaixo do 4, como as formas budistas, ainda que eles, é claro, usem nomes diferentes para Shiva e Shakti, tal como natureza búdica. Essa definição bem sucinta vai ser explicada sem pormenores agora e detalhada depois. O Tantra Shaiva não dual afirma que afirma que uma coisa existe, o divino, em várias permutações. Dizer que só Deus é real é o mesmo que dizer que tudo existe é Deus. O objetivo da prática do Tantra Shaiva é experimentar essa divindade nas coisas e como sendo essas coisas. Ensina-se que o divino tem 2 aspectos, o transcendente e o imanente. O aspecto transcendente é chamado Shiva e personificado como uma divindade masculina, um deus.
Ainda que Shiva seja representado mitologicamente como tendo certas características, os tântricas entendem que Shiva seja pura consciência, não pessoal, completamente transcendente de todas as limitações e qualidades, além do alcance dos sentidos, da fala e da mente. Em resumo, a singular luz da consciência que torna possível toda manifestação, a base calma e pacífica de tudo que existe. Faz sentido, né? A forma com que eles estão percebendo. Pegando essa questão que a Regina trouxe, bom, pô, uma pessoa empoderada, né? Uma pessoa cheia de força, né? Uma pessoa consciente, né? É uma pessoa muito útil, né? Mas num sistema como o nosso, é uma pessoa problemática, né? Porque não é uma cultura onde você consegue ter destaque quando você tem individualidades, né? Como você, vamos dizer assim, há os pensamentos de bolha, é a forma chula de falar sobre o inconsciente coletivo, né? Distribuído em pequenos agrupamentos, né? Então, a questão do feminino, ela atormenta há muito tempo, né? Principalmente porque os grupos predominantes eram todos homens, né? E como que você pode esperar equilíbrio de um homem que está achando que para conseguir falar de Deus ele precisa parar de gozar? Ele nasceu com um pênis entre as pernas, o corpo dele inteiro está trabalhando. Não existe nenhum outro organismo, nenhuma outra parte do corpo dele tão dedicada em fazer isso. Tem só, né, as células inteiras dele dedicando a produzir milhões de espermatozoides. Não sei se vocês sabem, mas um homem pode fertilizar, fecundar 9 mulheres em um dia, se ele estiver em um estado normal, harmônico, biologicamente, bioquimicamente, né? Então, quer dizer, imagina a potência de fertilidade, né? A fertilidade, eu quero dizer, reprodução celular, que esse organismo não tem. E essa energia toda pulsando dentro desse cara, e o cara dizendo, não vou direcionar isso a ninguém. Não vou usar isso. Vou sublimar isso. Né? Imagina que carinho, que amor que ele tem com as mulheres, né? Ai, mas eu conheci um padre muito gentil, eu conheci um pastor, conheci um líder, conheceu. Mas se nós estivéssemos em uma sociedade onde os homens estivessem encontrando equilíbrio através do sacerdócio, aí bate na mesa e grita, isso já teria resolvido, porra, sacou? Porque os caras estão em todos os lugares, velho. Os caras estão em todas as regiões, os caras estão infiltrados em todas as esquinas, meu. Se os caras fossem resolvidos e amassem e cuidassem das mulheres no status, nós não estaríamos passando por isso, não, gente. Então, nós estamos falando de um grande colapso que continua se reverberando e que é esse exemplo que a Regina trouxe, que diz a respeito dessa forma antiga de reverenciar o feminino, né? A gente continua insistindo para que ele continue sobrevivendo. Nós estamos aqui, digamos assim, somos remanescentes de um grupo que acredita, né? E não acredita politicamente, assim, nossa, acreditamos no feminino, sacou? Acreditamos na vida, sacou? E no respeito, né? Pelas individualidades. Então, você vê que quando o Tantra traz a mulher para esse espaço de reverência, pô, gente, isso é revolucionário. Tudo bem que isso aconteceu tem muito tempo, mas nós não estamos tão diferentes desse tempo, não, beleza? Politicamente, socialmente falando, nós estamos nunca estivemos tão mergulhados nesse caos, cara. Basta você pegar o nosso líder político, a forma com que ele trata as mulheres, né? E a gente nem precisa falar muito de cavalheirismo nesse caso. Quer dizer, quando se percebe a realidade como sendo divina em tudo, todas as mulheres passam a ser lindas. Um tântrico acha todos os homens lindos, maravilhosos, os de cabelo curto, os de cabelo longo, os pretos, os brancos, os amarelos, as mulheres do mesmo jeito, as crianças do mesmo jeito, porque o tântrico ele está enxergando a visão, né? A questão aqui, né? O divino em várias permutações, quer dizer, a expressão do divino em todas as coisas. Então, não existe feiura, não existe dualismo, não existe essa é boa, essa é ruim, esse é bom, esse é ruim, sacou?
A perspectiva passa por uma... Eu chegaria a dizer que esse movimento na Caxemira foi uma tentativa de civilidade, sacou? Um monte de gente grosso mesmo, assim, um povo doido, os islâmicos doidos vindo lá, os persas, tudo doido para, sabe, uma loucura, muita repressão, né? Manda, Lia. Eu sou fã da Vandana Shiva. Aham, da Vandana. Você conhece Vandana Shiva, você sabe de quem eu estou falando. Aham, Vandana sim, sim. Shiva, ela é uma defensora da ideia de que o futuro não é feminino, que o futuro não é das mulheres, né? O futuro é feminino. Ele não é das mulheres. Ele é do feminino que habita em todos nós, né? Dessa Shakti, né? Dessa Kali, né? Da semente, né? Ela vai trabalhar muito com a ideia. Ela é uma ativista profunda da conservação das sementes, né? E ela trabalha muito com a ideia muito forte de combate a Monsanto, de combate ao agrotóxico, de combate a isso, e que afirma que as mulheres, né, são as mulheres que estão encabeçando as resistências, mas no caso é feminino, não necessariamente das mulheres, né. Eu acho que tem a ver com isso, assim, né, Jota? Quando eu vejo uma imagem de Kali com a cabeça do homem cortada, é um pouco isso, né, que você está querendo dizer, assim, nesse sentido? Sim, eu tenho uma imagem de para um esforço mesmo de tirar essa cabeça masculina do comando, assim, né? essa perspectiva de agressividade pela visão do homem, sacou? Porque a visão do homem é distorcida nesse aspecto. Isso, da visão do Ele, homem. você está entendendo? A visão do homem da agressividade ainda é extremamente primitiva. Então, basta vocês entenderem que os estudos feitos mostram que os homens demonstram ciúme da prostituta que não trocou de roupa, e ele quer que ela troque de roupa, que aquela calcinha que ela esteja usando seja uma calcinha limpa. Vai ver os estudos do Elzimar Coutinho, né, o endocrinologista baiano, um homem brasileiro que foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina no mundo. Ele é um cara que traz, por sinal, é o cara que descobriu o primeiro anticoncepcional masculino e não é vendido porque não é do interesse da indústria farmacêutica, sacou? Quer dizer, não era necessário nem ter, só existe uma coisa muito louca, cara, aí por detrás dessa força. E a gente sabe que, no final das contas, aí, o que mais desequilibra a sociedade, realmente, é a gente não respeitar as nossas origens, né? Sacou? Não respeitar essa base, esse berço, que é o colo, que é o útero, que é a terra, sacou? Que é a manga, o pé de manga, as plantinhas, os animais, sacou? Então, também não deixa de ser um movimento que tem uma perspectiva, por exemplo, é bem mais provável hoje, se alguém me perguntar sobre sustentabilidade, eu entender por uma perspectiva assim, dizendo que isso para as futuras gerações é o que se conserva de fato, sacou? Do que achar que é fechar a torneira, entende só? Entende o que eu estou dizendo? Tipo assim, há uma perspectiva de desenvolvimento do homem-natureza, cara, que tá aqui, sacou? Um palmo da gente, cara. Muito perto, sacou? Muito perto, assim. Então, eu acho que talvez o estudo do livro leve a gente também a nos aproximar dessas coisas que já reverberam na gente há muito tempo, né? Talvez até muitas vidas. Mas como a gente não pode lidar com o abstrato, a única vida que existe é essa, hein? Já dizia os novos baianos. Se você besta é tu, besta é tu, besta é tu, besta... Lembra dessa? Por que viver outro mundo? Se não há outro mundo, só tem esse mundo para você viver, nessa a piada. Eu queria ver se eu tenho um quadro aqui, cara, da Kali, que eu trouxe. Deixa eu ver se está aqui. Quando eu fui na Índia, eu comprei várias divindades. Essa daqui, Sarasvati, né? Essa aqui, ó.
Oi, gente, meus cabelos cacheados, linda. Olha o que eu fiz com os meninos que me irritaram. Não lavou a louça, né? E os caras não trocou o lixo. Filho da mãe. Agora esse aqui se fudeu, hein? Desculpa aí, ó. Esse aqui se destacou de todos. Falou, é esse aqui? É esse aqui mesmo. Então, tá vendo o bigodinho? É a simbologia do masculino na época, né? O Bairavi, né? O homem. Olha essa daqui que bonita, ó. É uma outra sarasvati com um pavão, tá vendo? Aí ela ganha um outro nome, né? Que é Pasvati, né? Jota, Oi. eu achava que essas cabeças da representação da Kali eram as várias vidas que a gente deveria tornar para um entendimento, uma evolução do que a gente não conseguiu nessa vida. Tá vendo que ela tá aqui embaixo, ela tá pisando no peito, no meio do peito de Shiva? Tá vendo? Tá vendo que ele não tá desconfortável, que ele tá com a mãozinha até debaixo do braço, relaxando? Tá vendo? O olho dele, ele não tá mal, né? Então, veja que essa é a ideia da parte. Lembra que eu falei que numa simbologia ela estava sentada no colo abraçando, né? Aqui ela está pisando sobre a realidade, a matéria, né? A realidade, né? Está manifesta aqui, né? Simbolizada aí por por a ideia de que o espírito está aqui, né? Adormecido, enfim, você está pisando sobre ele. Mas essas cabeças aqui também, Ellen, se você observar, todas estão com os olhos fechados, não estão? Ó, tem uma com o olho aberto, ó. Tá vendo? Se você observar, na outra mão ela não tem nenhum objeto, na outra mão ela está apenas sinalizando, dando um sinal, e na outra ela carrega essa foice, né? O que tem nessa foice? Um olho, tá vendo? Um olho, gente. Ela corta, ela corta essa natureza masculina, essa agressividade, essa violência, com a lucidez do olhar, entendeu? Com os olhos atentos, abertos, cortando aquilo que é mentira, sacou? Tirando. São um conjunto de simbologias que diz a respeito, em especial, da capacidade do feminino de pegar essa força masculina e equilibrar ela, cara. E a única forma de você fazer é adormecendo elas, assim, colocando no colar, no seu pescoço, para você lembrar, sacou? Muito destrutiva. A gente vê ela destrutiva assim, mas é também porque ela está equilibrando essa força masculina dentro dela, né? O que a gente tem falado tanto aqui, né? Shiva, a figura masculina do homem, também é colocada legal lá. Ele não está em cima do tigre, né? Perguntas, gente? Considerações? Eu queria comentar rapidinho que eu sou assim muito fã de Kali, de tudo, né, que essas imagens representam, porque conta, dentro da mitologia que quando ela cortava as cabeças, na verdade ela estava lutando contra uma grande força ali, uma entidade que toda vez que recebia um golpe, uma ferida, quando o sangue dele tocava o chão, fertilizava a terra, um outro demônio, um vilão igual, um poder de força igual, nascia outro igual. Então, ela percebeu que cada vez que ela cortava esse demônio e o sangue caía no chão, ele se multiplicava. Então, ela passou a entender que ao beber esse sangue, ao trazer a sombra para dentro, ela conseguia integrar e fazer esse movimento da integração, e por isso, então, que ela, né, foi trazendo essa ideia da cabeça, do colar de cabeças, do beber o sangue, colocar a língua para fora. Né? E quando ela chega no momento de extrema fúria, que ela se percebe pisando em Shiva, ela entra em contato com a autoconsciência. E aí eu tenho uma outra divindade que eu acho muito linda, que é a Shinamasta, que ela se autodegola. Né? Ela corta a própria cabeça e ela passa a alimentar, né, os devotos, os seus
ali, né, seus devotos com o próprio sangue, né, com aquilo que ela integrou, né, isso aquilo expande. Então, o Kali tem esse movimento, né, da importância da integração, dessa percepção, mas como aquilo que é abundante na gente, esse movimento de integração, ele pode transbordar, né, e a gente expande uma teia mesmo, expande essa rede. Então, eu acho muito lindo essa se você pensar bem, tem coisa que mais fale daquilo que é humano do que o sangue, cara. Assim, tanto que os cristãos não ficam nessa. Sangue de Jesus tem o poder. Jesus derramou sangue por nós. Eu estava lendo um texto, o cara, para falar sobre o cara desenvolver a mente dele, encontrar equilíbrio, aí ele falava assim no texto, o pastor, ele falou assim, agora você imagina, quando você estiver em casa, tendo uma conduta pecaminosa ou ruim, você imagina que Jesus está ali, te olhando, com as mãos ensanguentadas, caindo sangue, e você olha para ele e fala, eu tenho condições de continuar sendo eu mesmo? Quando o outro está ali, ensanguentado? Então, veja bem como o sangue, cara, simboliza essa coisa da divindade que está tipo assim, putz, no lamento, no sofrimento, na ideia de transformação, né? Então, assim, é muito, muito interessante, viu? Muito interessante. E é forte, né? Você imaginar essas cabeças. Agora, veja bem, os caras levaram isso literalmente a sério, tá? Em vários momentos da história. No século XIV para o século XV, há o registro do degolamento coletivo de 140 homens em um templo, certo? 140 pessoas que foram treinadas desde a infância, né, para esse rito, sacou? E aí a descrição do ritual pelo inglês que esteve presente é bem densa. Então, você imagina que, para nós aqui, é um tanto confortável falar dessas divindades, porque isso não está impregnado também no nosso inconsciente a ponto disso se transformar em uma neurose, a ponto da gente achar que alguma divindade vai ficar feliz por se alimentar de 140 cabeças, né? Mas essas pessoas se dedicaram a isso, passaram a vida, para eles é um privilégio, para eles é a realização de um sonho, né? Aí, bom, depois desse degolamento coletivo, houve, da parte dos ingleses, uma determinação que estava completamente proibido esse tipo de ritual, né? Então, a partir esse foi o último evento sobre isso. Isso está na literatura do Mircea Eliade, né? Narrando sobre essas histórias intensas dos indianos. Bom, fica aí essa história macabra. Deixa eu só tentar entender. Me explica de novo. Eles, desde pequenos, estão se preparando para cortar suas cabeças? Ou eles decidiram cortar outras cabeças? Veja bem, um ritual bem feito, mano, um ritual bem feito, necessita que aquele que vai ser sacrificado faça isso por espontaneidade, sem resistência, certo? Então, como que isso é feito? Inclusive... Eu não estou ouvindo, calma. Vou repetir. O sacrifício, aquele que vai ser sacrificado, precisa estar ali naquela posição disponível, querendo aquilo, sendo aquilo uma escolha dele, senão não é um sacrifício que agrada aos deuses. Isso em qualquer tradição, inclusive no candomblé. Entendeu? Ok. Inclusive no candomblé. Então, existem rituais, vocês sabem, de cânticos que são feitos antes. Vai cortar um animal de 4 patas. Vai cortar um animal de 2 patas. Vai cortar um animal para sacrifício. Há um ritual de cântico, por exemplo, de confirmação, se aquele é o bicho, por exemplo. Então, isso ocorre dentro dos sacrifícios. As tradições antigas também. Veja bem, o animal, por exemplo, um alazão, um cavalo lindo, era preparado desde a infância, com banhos de aromáticos, cheiros, perfumes, cuidados, alimento, para na idade X ele ser cortado, o coração dele ser retirado, o sangue dele todo ser usado como uma forma, por exemplo, ritualística. Então, essas pessoas, né, essas pessoas tinha ali entre elas pessoas que tinham participado de uma preparação e outras pessoas
em especial pessoas que eram marginalizadas na sociedade, que aderiam a isso como uma forma de se libertar daquelas dores, daqueles sofrimentos, né? A conduta que ele talvez tenha errado, ele vai lá e se auto-sacrifica, né? Como uma forma de agradar os deuses e abrandar um possível karma, né? Então, é isso aí, mano. Questões? Eu acho que a gente vê outras formas, né, desse rolê acontecendo hoje, né? Lembrei aí falando, né, de foram criados 140 pessoas ali, né, desde o nascimento para se prepararem para esse ritual. Lembrei de um caso de 2 atletas do basquete na China que foram, né, foram ali impelidos pelo governo a ter um filho. E esse filho hoje, ele já é adulto, ele é jogador profissional de basquete, esse cara foi, né, criado ali, ele foi Produzido para isso. Produzido para isso, né? Então, assim, não deixa de ser também, né, uma forma ali de uma preparação, de uma manipulação, né, para que uma finalidade seja alcançada, né? Só que aí muda de nome, muda de configuração de época, mas no fim existe essa intencionalidade, né, por trás de diversos atos, né? É sim. E é isso, né? A gente faz isso com as crianças, hoje em dia a gente faz isso com todos os comportamentos, faz isso o tempo todo, né? Assim, faz parte, né? Bom, gente, satisfação, viu, com vocês hoje. Bom descanso, né? Loucura essa noite de sexta, hein? Viu? A gente Vou fazer uma selfie aí, gente. Todo mundo dá um sorriso aí de fazer uma selfie. Yes! Ok. Muito bem. Muito Boa bem. noite, galera. Boa noite. Satisfação, Boa viu, noite. gente? Boa noite a todos. Bom Um descanso. bom descanso. Até sexta, gente. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.